Pois bem, pois bem. Algumas pessoas me perguntaram a razão dessa minha discordância da pineal, né? E de todas as ilusões associadas a elas. A bem da verdade, foram duas pessoas. Mas como é plural, a gente pode dizer que são as pessoas, né? Mas foram bons questionamentos, porque tem centenas, milhares de pessoas aí falando e chamando atenção, divulgando histórias e teorias e práticas e conceitos a respeito da pineal. E está aqui o Luizinho, primo do Guinho, primo do Zezinho, aqueles três sobrinhos do tio Patinhas, Pato Donald. Pato Donald, né? Discordando. Quem é você na fila do pão, Luiz, para discordar disso tudo? Né? O que o povo fala, ou é, ou foi, ou será? Ditado popular. Ok, chega de enrolação. Bom, um pouquinho de bom humor é legal, né? É bom, importante nisso tudo. Eu embaso as minhas discordâncias. Pineal não produz DMT, pineal não causa expansão de consciência, pineal não causa vivência mística, o DMT não causa experiência mística, DMT não é a molécula do espírito. Essas práticas técnicas, você não ativa a pineal por aqui, a pineal não está ligada ao chakra frontal, está ligada ao chakra coronário. Né? Discordo do René, tem um vídeo do René Descartes, tá lá, então discordo. A primeira base para isso é científica. E entre ciência e esse festival de fogos de artifícios místicos, eu fico com a ciência, tranquilamente, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. E a ciência não tem evidências significativas, não comprova firmemente que a pineal produz DMT, que a pineal causa a vivência. A ciência não comprova isso. Não foram nem feitos estudos em humanos. Existem alguns estudos feitos em ratos, porque os ratos possuem algumas estruturas cerebrais semelhantes ao humano, então foram feitos estudos nos ratos e foi extrapolado para os seres humanos. O que é, no mínimo, sei lá, me faltam palavras para isso. Né? Por quê? Porque não tem como estudar a pineal no ser humano. Vivo não tem. A posição dela no cérebro, para você chegar lá e fazer qualquer coisa, fisicamente, não tem. A gente pode ter correlatos. Você pode buscar algum meio de estimular a pineal e você vai verificar o que acontece com o corpo. O que acontece com a sua percepção, seu estado de consciência, seu estado de lucidez. Estudar a pineal, mesmo em seres humanos mortos, com corpo físico morto, também é muito complicado, porque a dinâmica ali ela se desfaz rapidamente. E quem está disponível, quem oferece o corpo por livre e espontânea vontade para cientistas estudarem? E os cientistas não podem ficar no laboratório sentados esperando morrer alguém para ir lá pegar e, né, na hora fazer qualquer avaliação. Depois de uma semana morto, depois de um mês, 2 meses, você abrir o cérebro e estudar é totalmente diferente. Nós temos sim diagnóstico por imagem, né, diversos equipamentos aí que aprimoram questões de calcificação da pineal, dá para fazer diagnóstico por imagem e tudo, mas verificar se a pineal realmente produz o DMT, não tem como. Imaginar também que, medir que você ingere o DMT e o DMT vai para a pineal, diretamente para a pineal, para depois causar as coisas, não tem como. Então, o que a ciência nos traz hoje é muita sobriedade, é uma coisa bem pé no chão. Eles não dizem, eles não negam,
mas também não podem comprovar, não podem afirmar. Muito simples. Então, essa ideia de que a pineal causa as coisas não tem cabimento algum. Não tem cabimento algum. Não se evidencia. Não tem. São ilações, são extrapolações, são ilusões, delírios, devaneios. Entusiasmo. Não mais do que isso. O segundo ponto, e é muito, muito, muito importante esse ponto, é a questão do materialismo. Você imaginar que uma coisa física cause um evento, uma expansão de consciência, uma experiência mística, algo que é muito maior do que o físico, coisa que o físico não tem nem como entender, como saber, como interagir. Então, quando todo esse povo esotérico começa a falar da pineal, que faz isso, que é pineal, 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 o que eles estão fazendo é dando um atestado materialista de que a pineal é que causa a coisa. Então, é a matéria que causa o espírito. Aí estão corroborando o que os cientistas usam hoje como argumento. A complexidade do cérebro gera consciência. Então, quando as IAs ficarem tão complexas, tão complexas, tão complexas, elas vão adquirir consciência. É isso que esses esotéricos estão dizendo. E estão assinando embaixo. Se você estimular a pineal, se você tomar DMT, se você... Tudo materialismo. Materialismo. Não dá. Não dá. Existe uma correlação, existe uma influência. Se você tomar um café, o seu estado de consciência muda, a sua lucidez muda, o funcionamento do seu cérebro muda, a sua mente muda. Por quê? Porque eles estão intimamente interligados. Mas agora vamos dizer que é o café que causa a consciência? E aí nós caímos na questão do Descartes lá, né? Descartes. Questão cartesiana. Mente, corpo. Como é que se juntam as duas? Não temos evidências científicas de como é que ocorre essa conexão. Nós temos aí na área holística, infelizmente não é divulgado por todos, que é a minha visão, que é o corpo vital. São os chakras, os nadis, são os fluxos de prana que fazem a conexão, que fazem a interface entre a mente e o corpo. Então há uma gradação, né, um adensamento da energia até que chega no corpo. E isso não está ligado a uma glândula. Isso está ligado ao corpo como um todo. Porque, de novo, se nós somos místicos, esotéricos, nós temos que ser holísticos. Então não dá para ser holístico e ser materialista ao mesmo tempo. São dois paradigmas excludentes. Então não tem como a consciência estar ligada a uma glândula, porque isso é materialismo. A consciência está ligada ao nosso corpo como um todo, através do corpo vital. Isso a ciência não comprova, isso a ciência não afirma nada. Então, o materialismo está permeando a área esotérica. Infelizmente. Infelizmente. É um caminho, mas... Dentro dessa questão do materialismo, o DMT causar as expansões de consciência, causar as experiências místicas, ser a molécula do espírito, patati, patatá, biriri, bororó, só porque existem algumas evidências que nós temos DMT endógeno dentro do nosso corpo, são insuficientes. Porque para o DMT causar alguma coisa, a mal tem que estar suprimida. Porque a mal está presente no nosso corpo inteiro, no sangue. Qualquer tentativa pequenininha do DMT nascer dentro da pineal, que também não tem evidências, a mal vai lá e degrada ele. Nós não temos imal endógeno. Quando você toma ayahuasca, você toma uma alta dose de DMT e você toma uma alta dose de imal. A imal vai moderar a mal para que o DMT chegue ao cérebro. Ao cérebro, não à glândula.
Então, não tendo a IMAL endógena, qualquer porçãozinha mínima que tenha de DMT não chega nem a fazer cócegas na nossa consciência. É quase que automaticamente degradada. Então, isso põe por terra toda essa ideia de que você produz DMT endógeno e que o DMT causa as coisas. Quando você executa, inclusive, algumas técnicas de respiração, né, que hiperventilação, coisas assim, que promovem alterações na consciência, que podem também facilitar e auxiliar as experiências místicas, a expansão de consciência, não é DMT. Não tem comprovação disso. E, além disso, nós temos um outro ponto, que o LSD produz coisas semelhantes. A psilocibina produz coisas semelhantes. Então, só porque foi detectado o DMT endógeno, não significa que seja ele a causa. E aí o materialismo também é engessante, ele sufoca. Porque quando o seu corpo morrer, você estiver fora do corpo, não tem DMT, não tem LSD, não tem psilocibina. E você tem experiências místicas fora do corpo. Não tem pineal no mundo astral, no mundo espiritual, não tem. E você tem as experiências, tem as alterações de consciência, tem as expansões de consciência. Então, de novo, é o materialismo segurando, engessando, prendendo. Não funciona isso. E aí nós temos campo aberto, né, para centenas de milhares aí de ilusão, e as pessoas acreditando, brigando com os cientistas, brigando com as descobertas científicas, acreditando que estão falando a mesma coisa. A ciência oficial humana hoje, 2024, acredita que a mente, a consciência, tudo é resultado do cérebro, da complexidade cerebral, complexidade neuronal. Então a matéria produz algo. E o pessoal esotérico está falando a mesma coisa. Está corroborando a ciência. Está negando a si mesmo. Porque esquece, no astral não tem nada disso. Ah, mas se você tomar ayahuasca, você vai ter a experiência. Não. Não. Eu já tomei ayahuasca e eu tive uma brisa. Nada mais do que uma brisa e um pouco de sono. Então, não há garantias. Além de tudo isso, não há garantias. Posto tudo isso, é a minha base para essas teorias delirantes que a gente encontra na internet. Né? Essas associações. Talvez no meio de tudo isso exista alguma coisa interessante. Mas você tem uma fagulhazinha de uma coisa interessante, você tem um palheiro de coisas inúteis encobrindo aquela agulha. Não dá para encontrar agulha nesse palheiro. Não dá. Porque é muita ilusão, é muita coisa equivocada, é muita conclusão que não sei de onde que saem essas conclusões, talvez vozes na cabeça das pessoas, para tirar, né, para concluir. A própria ideia de dar batidinhas aqui para estimular a pineal lá, fisicamente, ou com a energia das mãos, sendo que a pineal está ligada ao coronário, historicamente, e não ao frontal, são coisas que saltam os olhos. São equívocos que não podem ser ignorados. Experiências com base na respiração, com base em prana, não produzem DMT. E mesmo que produzissem um pouquinho de DMT, a mal ia lá e... Porque o organismo tende a um equilíbrio.
No momento que ele percebe certas substâncias, certos neurotransmissores em excesso, ele atua para buscar o equilíbrio e eliminar aquela divergência. A exceção, é claro, casos de doença, de insanidade. Então, essas são as minhas bases para não crer em nada do que eu vejo aí falando sobre pineal, DMT, experiências místicas, expansões de consciência, vivências e tudo mais. Não há razão para isso. Não há nenhuma razão para acreditar ou seguir essas coisas. Seguir isso, acreditar nisso, leva à desilusão, leva à descrença, leva à depressão, indignação. Porque as pessoas acreditam e não conseguem. E aí, né? Aí você já sabe, aí a coisa não funciona, não dá certo. Muito ruim, muito ruim. Entretanto, como eu sempre digo, não dá para conter a criatividade das pessoas, né? Não dá. O bom é quando a criatividade ela está assentada em bases firmes, em bases razoavelmente confiáveis, né? Não precisa ser 100%, mas que tenha alguma base. Agora, quando você começa a criar sem base, é loucura. É loucura. É atestado que a sua mente é instável, que a sua mente não tem uma linha de pensamento adequada. Infelizmente é isso. E para piorar, a gente corrobora o que a ciência diz. Todos esses esotéricos estão assinando embaixo da ciência. Materialismo. É a matéria que produz a coisa. Só me resta recomendar muito cuidado, muito bom senso, muito caldo de galinha, porque não faz mal a ninguém. Talvez até faça, né? Atualmente, talvez até faça. Talvez não seja a melhor recomendação. Mas paciência, bom senso, pesquisa, dúvida, questionamentos, e que não creiam em qualquer coisa que se vê por aí. Infelizmente, mesmo em pessoas com muito conhecimento, pessoas muito instruídas, estão falando besteira. Estão falando coisas equivocadas. Estão propagando, estão tirando conclusões equivocadas. Infelizmente. Faz parte da jornada. Muita diversão. Muita diversão.